Olá, meu querido irmão e minha querida irmã. Vamos estudar a lição 12 da Escola Sabatina, que tem como título Lidando com passagens bíblicas difíceis. Convido você para fazermos uma oração pedindo a orientação do nosso Deus. Querido Deus, muito obrigado por este precioso momento de estudo da Tua Palavra através da lição da Escola Sabatina. Pedimos a Tua bênção, o Teu cuidado conosco, para que possamos compreender corretamente a Sagrada Escritura. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, lição 12, lidando com passagens bíblicas difíceis. No estudo de hoje eu quero tratar de 4 temas. Número 1, discrepâncias bíblicas. 2, a infalibilidade das Escrituras. 3, Ellen White e a fidedignidade das Escrituras. E 4, como lidar com textos difíceis. Então vamos ao primeiro ponto do nosso estudo, discrepâncias bíblicas. A Bíblia, irmãos, é o documento mais bem transmitido e preservado da Antiguidade. Nenhum livro antigo foi tão bem preservado quanto a Bíblia, com alguns exemplares copiados apenas poucos anos depois da produção do texto original. Mas, apesar disso, é possível encontrar várias diferenças ou discrepâncias nos manuscritos hebraicos e gregos acessíveis, nos quais se baseiam as nossas traduções da Bíblia hoje. O Antigo Testamento, por exemplo, contém diversas discrepâncias numéricas a respeito dos mesmos acontecimentos ou coisas. Por exemplo, eu quero dar uma situação nos livros de 2 Samuel e 1 Crônicas. Em 2 Samuel capítulo 8, versículo 4, é dito o seguinte, 2 Samuel 8, 4. Davi tomou-lhe 1.700 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria, mutilou todos os cavalos dos carros de guerra, com exceção dos que puxavam 100 deles. Aqui é dito que Davi teria tomado 1.700 cavaleiros de Hadadezer. Agora, a informação de 1 Crônicas 18, 3 e 4 é diferente. 1 Crônicas 18, 3 e 4. Também Davi derrotou Hadadezer, rei de Zobá, nas imediações de Ramate, quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Agora preste atenção no verso 4. Davi tomou-lhe 1.000 carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Mutilou todos os cavalos dos carros de guerra, com exceção dos que puxavam 100 deles. Estou lendo aqui na Nova Almeida Atualizada. Então observe, enquanto que 2 Samuel 8,4 informa que Davi teria tomado 1.700 cavaleiros, 1 Crônicas 18, 3 e 4, especialmente o verso 4, fala em 7.000 cavaleiros. Como explicar esta discrepância? Amigos, não é complicado explicar. Trata-se, sem dúvida, de um erro de copista. Provavelmente, um dos copistas mais antigos tenha inadvertidamente omitido a palavra carros, que encontramos em algumas traduções. Isso, por sua vez, criou um problema para o copista posterior, que reconheceu não ser correto, no hebraico, escrever 1.000 e 7.000 cavaleiros, reduzindo então, por sua conta, o segundo 1.000 a centenas, o que resultou em 1.700, redação que encontramos em 2 Samuel 8,4. Provavelmente, a passagem de 1 Crônicas 18, 3 e 4 mantém o número correto. E no Novo Testamento? No Novo Testamento também há alguns aparentes erros, entre aspas, ou discrepâncias, e eu quero mencionar alguns deles. Em Mateus capítulo 4, versículos 14 a 16, parece que o escritor Mateus não citou corretamente, de forma precisa, Isaías 9,12. Então vamos comparar esses textos. Mateus 4, versículos 14 a 16. Pegue a sua Bíblia, por favor, e compare. Mateus capítulo 4, versículos 14 a 16. O que diz aqui? Aqui em Mateus 4, 14 a 16, diz o seguinte: Isso aconteceu para cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías. Terra de Zebulon,
terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Essa é uma citação de Isaías capítulo 9, versículos 1 e 2. Vamos conferir. Isaías 9, 1 e 2. O que diz aqui em Isaías, de onde Mateus deve ter citado? Isaías 9, 1 e 2. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Na terra de Zebulon, diz o verso 15 aqui, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Não está exatamente igual. Não está exatamente igual. Não usa as mesmas expressões. Parece que o escritor de Mateus, o Mateus, fez algumas alterações. E você percebe isso quando você compara os dois textos. E agora? Se ele estava citando, por que não citou exatamente? Qual a explicação que nós podemos dar? Para que haja fidelidade ao texto citado, irmãos, não é necessário usar exatamente as mesmas palavras. Mateus não distorce o sentido dessa passagem. Não. Ele simplesmente condensa essa passagem ou resume essa passagem. Parafrasear com fidelidade, irmãos, não é distorcer. Não fosse assim, nenhum noticiário, nenhum registro histórico teria fidelidade, já que todos eles resumem o que aconteceu e o fazem em suas palavras. Isso é essencial no registro de fatos históricos. Um outro exemplo que eu quero dar para você é em relação às palavras colocadas acima da cabeça de Cristo, na cruz. E essas palavras, essas frases, são mencionadas de forma diferente em cada um dos 4 evangelhos. E eu queria que você pegasse a sua Bíblia agora e comparasse. Nós vamos comparar Mateus capítulo 29 e 29 e 37 com Marcos capítulo 15, versículo 26, e depois Lucas 23, 38 e João capítulo 19, versículo 19. A pergunta é: como explicar a diferença das palavras colocadas acima da cabeça de Cristo na cruz? Porque se você confere esses textos, e a gente já vai compará-los daqui a pouquinho, você percebe que há diferença. Entretanto, observe o seguinte: mesmo havendo diferença nas frases, a expressão "o rei dos judeus" é idêntica nos 4 evangelhos. Mas por que as diferenças então? Então, número 1, João 19, 20 diz que a escrita estava em hebraico, latim e grego. Logo, algumas diferenças podem ter ocorrido pela tradução dessas línguas diferentes. Segundo ponto, é possível que cada evangelho esteja apresentando uma parte da expressão completa, mais ou menos desta forma. E agora eu queria que você me acompanhasse nesta comparação de Mateus, Marcos, Lucas e João nos textos que eu já citei. Mateus diz: "Este é Jesus, o rei dos judeus." E a gente pode colocar: "Este é Jesus Nazareno, o rei dos judeus." Marcos diz: "o rei dos judeus." Mas nós bem poderíamos dizer: "Este é Jesus Nazareno, o rei dos judeus." Lucas diz: "Este é o rei dos judeus." Mas nós poderíamos colocar: "Este é Jesus Nazareno, o rei dos judeus." Por sua vez, João diz: "Jesus Nazareno, o rei dos judeus." Mas a gente podia colocar: "Este é Jesus Nazareno, o rei dos judeus." Você percebe que as supostas discrepâncias da Bíblia, neste caso desta frase que está na cruz de Cristo, elas possuem explicações perfeitamente satisfatórias, assim como as explicações que eu acabei de dar. Algumas discrepâncias podem ter sua origem nos erros dos copistas ou na falibilidade humana. Ellen White escreve o seguinte: "Alguns nos olham seriamente e dizem: não acha que deve ter havido algum erro dos copistas ou da parte dos tradutores? Tudo isso é provável. Mesmo todos os erros
não causarão dificuldade a uma pessoa, nem farão tropeçar os pés de alguém que não fabrica dificuldades da mais simples verdade revelada. Discrepâncias insignificantes como essas que eu mencionei, podem acaso destruir a nossa confiança na Bíblia? Claro que não. A menos que insistamos na inspiração verbal da Bíblia, segundo a qual todas as palavras e todos os encadeamentos verbais foram inspirados por Deus. Nós, os adventistas do sétimo dia, não defendemos essa posição, não defendemos a inerrância, não defendemos a inspiração verbal. Exclusivamente não. Não são as palavras da Bíblia que são inspiradas, mas os homens é que foram inspirados. A inspiração não atua nas palavras do homem ou em suas expressões, mas no próprio homem que, sob a influência do Espírito Santo, é possuído de pensamentos. Ellen White também declara que Deus, por seu Espírito, habilitou e autorizou homens para realizarem sua obra. Ele guiou a mente na escolha do que dizer e do que escrever. Não podemos excluir a possibilidade de discrepâncias ou inexatidões em detalhes de pouca importância no texto, detalhes que, se omitidos, não alterariam em nada a confiabilidade global dos registros históricos ou a veracidade da mensagem teológica. Vamos a um segundo tópico do nosso estudo, a infalibilidade das Escrituras. Apesar das imperfeições e discrepâncias bíblicas, nós, os adventistas do sétimo dia, cremos que as Escrituras são a infalível revelação da vontade de Deus. Mas o que nós queremos dizer com tal afirmação? Irmãos, dentro do cristianismo, a Igreja Ortodoxa Oriental crê que os primeiros 7 concílios eclesiásticos gerais foram infalíveis. Os católicos romanos ensinam que o Papa é infalível quando fala ex cátedra. E os protestantes conservadores aceitam a Bíblia como infalível em questões de fé e prática, embora alguns levem a crença na infalibilidade ao extremo, quando afirmam que os autógrafos originais da Bíblia eram completamente inerrantes em todas as questões, inclusive em aspectos históricos, cronológicos e científicos. Nós, os adventistas do sétimo dia, cremos na infalibilidade da Escritura, no sentido de que Deus, por meio do dom profético, tornou sua verdade e vontade conhecidas à humanidade e fez isso sem erros. A palavra de Deus está repleta de promessas preciosas e conselhos proveitosos. Ela é infalível. Por quê? Porque Deus não pode errar. Mas agora, infalibilidade bíblica não significa que os evangelistas, os escritores, não possam divergir na forma como registram as palavras e as obras de Jesus. Assim como testemunhas num tribunal descrevem o mesmo episódio de forma um pouco diferente, os evangelhos apresentam versões ligeiramente diferentes dos mesmos acontecimentos. E eu citei os evangelhos porque eles 4 falam de Jesus Cristo, mas eles 4 têm uma estrutura diferente. E quando você lê, você percebe isso claramente. Infalibilidade bíblica também não significa que os autores dos livros bíblicos eram infalíveis, que entendiam tudo quanto escreviam ou que não podiam empregar informações gerais ou históricas ao registrarem as mensagens divinas. O certo é que, apesar de possíveis discrepâncias encontradas, a Bíblia continua sendo a palavra de Deus. Vamos para o nosso terceiro tópico do assunto. Ellen White e a fidedignidade das Escrituras. Ellen White declarou repetidas vezes que a palavra de Deus é um conselheiro infalível, um guia seguro e uma infalível norma. Isso significa que ela acreditava na inerrância da Bíblia? Embora defendesse tenazmente a infalibilidade da Bíblia, Ellen White nunca empregou as palavras inerrante e inerrância. A Bíblia, disse ela, não nos é dada em elevada linguagem sobre-humana, a fim de chegar aos homens onde eles se encontram. Jesus revestiu-se da humanidade. A Bíblia precisa ser dada na linguagem humana,
tudo quanto é humano é imperfeito. Significações diversas são expressas pela mesma palavra. Não há uma palavra para cada ideia distinta, diz ela. Apesar disso, o livro de Deus é caracterizado por singela beleza de linguagem e infalível veracidade, escreveu Ellen White. Além disso, irmãos queridos, Ellen White não divinizava as Escrituras. Para ela, unicamente Deus é infalível. No entanto, ela também cria firmemente que sua palavra é a verdade e é confiável para nós. Muito bom, agora vamos para um último tópico, que é como lidar com textos difíceis. O que fazer? E eu mencionei alguns deles logo no início da nossa lição. Então a pergunta é, o que fazer ao nos depararmos com supostos equívocos na Bíblia? O que fazer? Irmãos, os próprios escritores inspirados admitiam, sem embaraço, haver na Bíblia certas coisas difíceis de entender. Você já leu esse verso? 2 Pedro capítulo 3, versículo 16. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Vamos ler esse texto completo? Segundo livro de Pedro, capítulo 3, versículo 16. E ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. E aí ele diz assim, está falando do irmão Paulo, no verso 15, né? Nessas cartas, há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras, para a própria destruição deles. Os próprios escritores inspirados admitiam, sem rodeios, que na Bíblia haviam certas coisas difíceis de entender. Na verdade, queridos irmãos, conforme já afirmamos, existem no Antigo Testamento e no Novo Testamento algumas discrepâncias mesmo. Eu já apresentei algumas poucas, apenas como exemplo. Estudantes da Bíblia que são aplicados têm reconhecido ao longo da história o desafio de entender essas passagens complicadas. E embora muitas discrepâncias e contradições desapareçam após minucioso exame, é possível que alguns problemas persistam. Admitir francamente que tais dificuldades são questões não resolvidas é bem diferente de afirmar que a Bíblia contém erros categóricos. Esta atitude constitui um juízo de valor sobre a Escritura, ao passo que aquela demonstra que o leitor tem consciência das limitações do entendimento humano, do seu próprio entendimento, e reconhece que os seres humanos não são oniscientes, mas sim são dependentes de informação adicional e da iluminação do Espírito Santo para discernir as coisas espirituais. O que fazer? Eu queria dar para você algumas orientações para lidar com textos difíceis. Primeiro, identifique as dificuldades. Ao lidar com dificuldades nas Escrituras, convém lembrar que os chamados erros não resultam da revelação divina, mas das interpretações errôneas dadas pelos seres humanos. Devemos ressaltar que muitas opiniões contraditórias que surgem com referência ao que a Bíblia ensina não têm sua origem na obscuridade do livro em si mesmo, mas na cegueira e no preconceito por parte do leitor, por parte do intérprete. Os seres humanos deixam de lado as claras afirmações da Bíblia para seguir o seu próprio juízo pervertido muitas vezes. Alguns dos supostos erros encontrados em algumas versões da Bíblia podem ser resultado de traduções equivocadas ou traduções que desencaminham a compreensão correta do texto. O ideal, sabe qual que é o ideal? O ideal seria que os leitores tivessem conhecimento das línguas bíblicas, a fim de poder estudar as Escrituras em hebraico, aramaico e grego. Mas como isso nem sempre é possível para a maioria dos leitores, uma alternativa pode ser comparar diversas traduções dignas de confiança antes de chegar a alguma conclusão. Versões bíblicas parafraseadas, como a versão The Clear World ou a Mensagem, não são traduções e, portanto,
Elas não devem ser usadas no estudo da Bíblia, na análise do texto bíblico, embora possam ser proveitosas para uma leitura apenas devocional. Agora, consultar essas Bíblias e outras que são paráfrases ou traduções mais livres para um estudo minucioso, palavra por palavra, não é apropriado. Neste caso, o melhor é usar uma Bíblia formal, que tenha equivalência palavra palavra, dos originais para a língua a qual está sendo traduzida a Bíblia original. Segundo cuidado para lidar com textos difíceis, integridade. Quando lidamos com passagens difíceis da Bíblia, fazemos bem em abordá-las com inteira sinceridade. Deus se agrada, diz 1 Crônicas 29:17, Deus se agrada com a integridade. Ser sincero, irmãos, implica primeiramente admitir que a dificuldade existe e não tentar obscurecê-la ou evitá-la. Uma pessoa sincera possui mentalidade aberta e receptiva à mensagem e ao conteúdo estudado. A sinceridade inclui também a boa vontade em utilizar métodos apropriados de pesquisa, de investigação. Para explicar e entender as Escrituras adequadamente, não podemos empregar métodos com pressupostos seculares fundamentados em premissas ateístas que vão de encontro às Escrituras. O método crítico, o método que apenas atribui à Bíblia um valor literário, esse método é realmente negativo, porque principalmente desconsidera a sobrenaturalidade da palavra de Deus. Uma terceira indicação para lidar com textos difíceis: enfrente as dificuldades com oração. Embora a oração não substitua o trabalho árduo, nem o estudo exaustivo, é na oração que confessamos nossa dependência de Deus para entender a sua palavra. A oração é uma expressão de humildade ao reconhecer que Deus e sua revelação são muito maiores do que a nossa razão humana ou do que a nossa compreensão. Sabe, quando oramos, reconhecemos que não somos nada, que não somos ninguém e deixamos de lado a nossa pretensa ou nossa suposta inteligência e reconhecemos ajoelhados que dependemos de Deus. E por isso podemos pedir a orientação do Espírito Santo e obter do texto bíblico uma perspectiva clara, correta, que nós não teríamos se não tivéssemos nos submetido às Escrituras, ao Espírito Santo, mediante oração. Uma quarta abordagem para lidar com textos difíceis é a seguinte: explique a Escritura com a Escritura. Não explique a Escritura com um comentário do teólogo ou como um comentário da enciclopédia. Não. Explique a Escritura com a mesma ou com a própria Escritura. Sendo Deus o autor por excelência da Bíblia, podemos partir do princípio de que há uma unidade fundamental entre as diversas partes do livro. Esse pressuposto sugere que, para enfrentar os aspectos desafiadores da Bíblia, precisamos tratar todas as dificuldades de forma escriturística. A melhor solução para as dificuldades da Bíblia encontra-se na própria Bíblia. Não é no que o teólogo fulano diz, mas ele estudou em tal lugar, ele é doutor não sei o quê, doutor naquilo. Não interessa. A Bíblia tem que ser usada com a própria Bíblia. E se o teólogo X ou Y está usando a Bíblia para explicar a Bíblia, aí sim podemos dar crédito a ele. A melhor maneira de explicar um texto bíblico é usando outro texto bíblico. Isso significa que temos de comparar a Escritura com a própria Escritura, levando em consideração o contexto e avançando nas afirmações mais claras para as menos claras. Em outras palavras, as passagens mais claras iluminam as afirmações mais difíceis de entender, mais complicadas de entender. Quinta orientação para lidar com passagens difíceis da Bíblia: seja paciente. Seja paciente. Embora todos os aspectos referidos acima sirvam de ajuda no enfrentamento confiante de qualquer dificuldade encontrada na Bíblia, o método, irmãos, nem sempre produz uma solução fácil ou rápida.
precisamos estar determinados a trabalhar pacientemente até achar a solução, não importa quanto tempo leve, nem quanto estudo e reflexão exija. Além disso, ao confrontarmos essas questões na Bíblia, precisamos focalizar os pontos principais e não ficar dispersos nas dificuldades e nas questões periféricas. Caso alguns problemas persistam, desafiando até mesmo nossos maiores esforços, não devemos ficar desanimados. Vale lembrar que uma característica dos crentes fiéis no tempo do fim é viver de forma perseverante. Apocalipse 14:12. Parte de nossa perseverança consiste em sermos capazes de viver com questões pendentes e ainda assim continuar fiéis à palavra de Deus. Eu vou repetir isto. Faz parte de nossa perseverança ter a capacidade de viver com questões pendentes, não explicadas, e mesmo assim continuarmos fiéis à palavra de Deus. Pois, afinal de contas, está provado que a Bíblia é digna de confiança. Muito bom, vamos resumir o que nós estudamos, especialmente nesta última sessão. Eu quero fazer uma pergunta para a gente colocar esse resumo. Existem erros na Bíblia? Existem erros na Bíblia? Bom, se a palavra erro quer dizer que a Bíblia ensina coisas erradas ou que é falível e historicamente indigna de confiança, a resposta é não. A Bíblia é a infalível revelação da verdade e da vontade de Deus. Muitos dos supostos problemas da Bíblia ou na Bíblia não têm que ver com o texto em si, mas com os intérpretes. Além disso, a confiabilidade histórica desse livro vem sendo confirmada por novas descobertas na arqueologia e em outras ciências, sobretudo depois do surgimento da crítica bíblica. A insinuação de que a Bíblia contém erros pode ser facilmente mal interpretada para dar a entender que Deus comete erros ou que Ele os colocou no texto sagrado, mas isso não é verdade. As discrepâncias e imperfeições encontradas nas Escrituras se devem tão somente às fraquezas humanas. Irmãos e amigos, não há dúvida de que realmente encontramos declarações desafiadoras e até mesmo discrepantes na Bíblia. Mas nenhuma delas afeta negativamente o ensino e a confiabilidade histórica das Escrituras. Podemos ter plena confiança de que a Bíblia que temos hoje em nossas mãos, esta é a verdade de Deus, capaz de tornar sábios para a salvação todo homem e toda mulher que estejam dispostos a ouvir a voz de Deus. Muito obrigado por me acompanhar no estudo de hoje, a lição número 12, e que o Senhor Todo-Poderoso abençoe você no estudo diário da Bíblia, da lição da Escola Sabatina, e que todos nós possamos seguir fielmente os preceitos da Palavra de Deus.